Uma boa tarde, noite para todos, já que estamos no horário de verão, mas temos como praxe considerar que depois das 18 horas já é noite. A nossa incumbência nessa tarde e noite de hoje é sobremaneira difícil. Eu confesso que preparo os temas para os expositores e cai o que cair. E, para mim, veio falar sobre a terceira revelação, a verdade. Olha só como é que se pode falar em 40 minutos do que libertará o ser humano, porque foi o que Jesus disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seria possível, numa fala de 40 minutos, nós chegarmos à essência da verdade? O que é a verdade? É considerada a verdade a terceira revelação do Cristo, ou seja, a doutrina espírita. Me perdoe aos que chegam agora, aos que não conseguem compreender a profundidade dessa doutrina, que só será capaz de ser apreendida através de um estudo sério, metódico, no silêncio do seu quarto ou numa reunião de estudo. As palestras, elas precisam ter um intuito de nos movimentar a esse desejo de querer estudar. Mas por que a gente traz a doutrina espírita como a verdade? Porque ela exatamente faz o que o Cristo disse. Ela nos esclarece, ela nos relembra os seus ensinamentos, tal qual o Consolador predito por Jesus. Mas como que a doutrina chega até nós? Primeiro é preciso dizer que todos, absolutamente todos os fenômenos, toda a doutrina espírita se baseia na existência da alma. E vem aí uma grande dificuldade. Quando eu te falo de uma manga, você sabe o que é? Talvez você diga para mim assim, não, lá em casa tem muitas, eu gosto de fazer suco. Talvez outro diga assim, não, lá na fazenda a gente passa o gado de uma manga para outra. Ou talvez outro diga assim, não, a manga da minha camisa está muito curta ou está muito comprida. E a palavra foi a mesma, escrita da mesma forma, com conotações completamente diferentes. E a doutrina espírita, ela se assenta em base de quê? Alma. A alma não tem uma conotação única. Para uns, o que é a alma? A alma é o que anima o corpo. O corpo passa a ter vida, aí há uma alma. O corpo acaba a vida, aí acaba a alma. E é considerado alma. São os materialistas que assim pensam. Outros entendem a alma como uma fagulha, uma centelha que vem do todo, anima o ser, e quando a vida desse ser na carne se extingue, essa alma, essa centelha, retorna ao todo. Ela não mantém individualidade. Isso aí é uma doutrina que se assemelha ao panteísmo, é a alma. Tem também uma outra conotação de alma, que é aquela que é um ser que anima o corpo, é separado deste e sobrevive a ele. Essa é a alma tida pelos espiritualistas. Mas e o espiritismo, então, já que é a verdade, como que entende a alma? É como algo que anima o corpo e morre com ele? Não, essa é uma doutrina materialista. É como algo que volta ao todo? Isso não faria para nós sentido. Que sentido teria uma vida caminhada se depois eu vou retornar para um todo, se eu não mantenho a minha individualidade? A diferença dessa verdade, que a doutrina espírita, ela simplesmente desvela ou revela, é que a alma é um ser imaterial, separado do corpo físico, que pré-existe a ele e sobrevive a ele. Ou seja, esta alma que anima este corpo hoje com o nome Adriana, ela já existia antes
e sobreviverá à morte deste corpo físico. Esse corpo tem fim, toda matéria tem fim. Nosso planeta terá fim, toda matéria tem começo e tem fim, o espírito não. O espírito tem um começo que nós desconhecemos. A espiritualidade não nos deu a conhecer ainda como que nós somos criados. Mas essa é a conotação de alma para o espírito, para o espírita. Então, um ser que anima o corpo, que existe antes e que sobrevive depois. Essa é a base de tudo para nós. Mas como que tudo começou? E por que tudo começou? A doutrina espírita ela é codificada, ela vem a lume no seu primeiro livro em 1857. Nossa, mas Jesus veio no ano zero, né? Uns falam 6 anos antes do ano zero, há uma discordância com relação a essa data, e só 1857 anos depois viria esse Consolador que ele anunciou. Vem porque vem na hora certa. Nós não teríamos condições antes de absorver uma doutrina como essa. Por que nós não teríamos condição? Porque nós considerávamos uns aos outros como superiores e inferiores. Tinham seres que poderiam ser subjugados por causa da cor. E olha onde que a doutrina entra. Quando todos os países aboliram a escravidão. Quando todos os países aboliram a escravidão, a doutrina encontra. Quando a Europa discute o direito ao trabalho, o direito a discutir a relação capitalismo e trabalho. Ou seja, nós estávamos numa época propícia à reflexão, a assimilar esses ensinamentos. Se antes fosse, certamente ela seria aniquilada. E outra forma, Jesus, que é o governador do planeta Terra, encontraria outra forma de chegar essa verdade até nós. Conta-nos os espíritos que a doutrina espírita ela passa por 3 períodos, sendo que o primeiro período foi o período da curiosidade. E essa curiosidade ela começa na França com Allan Kardec? Não. Ela começa lá nos Estados Unidos, lá num condado, num vilarejo chamado Hydesville. Lá em 1848, fenômenos acontecem numa casa. Eram pancadas, barulhos, ruídos, que uma das crianças da família Fox resolve conversar com a pancada. E diz, senhor Perrachado, faça o que eu faço. E dá uma batida, e a batida começou a repetir. A mãe viu ali algo sério e passou a entrever uma conversa com aquilo que viria a ser um espírito que se denominou Charles Rosna, um mascate que vendia e que teria sido assassinado e enterrado naquela casa. Isso em 1848. Logo em seguida, lá na Europa, começa um outro movimento, que foi o movimento das mesas girantes. Mesas que levantavam, que se moviam, que iam para a direita, para a esquerda, para o lado, que rodopiavam. Até aí o magnetismo explica. Um objeto ele pode sim se mover. Quem mora em Valadares e liga um negócio mais fresco de noite, vê os negócios estalar tudo tec, 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 tec. Isso é natural. A madeira ela dilata, ela contrai, ela faz barulho. Não vou dizer os espíritos estão batendo, não, os espíritos não estão batendo. Mas o que Kardec é convidado a fazer? Então, não Kardec, mas o pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele é convidado a visitar. E ele vai e fala, mas magnetismo explica isso, muito simples. Não, peraí. Mas ela responde, porque começaram a conversar com as mesas através das pancadas. Estabeleceram X pancada para sim, X pancada para não. Mas aí já é diferente. Uma mesa que fala, também o magnetismo podia explicar, com muita facilidade, um sim ou não de uma mesa. Mas passa a se estabelecer letras do alfabeto. E aquela mesa, através de pancadas, ela não mais responde com sim ou não, mas com frases completas. Então,
começa-se a inquirir. Então, é das inteligências das pessoas que estão presentes, mas as respostas vinham fora da capacidade de entendimento dos que estavam ali presentes. Tinha respostas que eram dadas que ninguém dava a conhecer. Tem um caso que aconteceu no navio da Marinha, em que o espírito que se manifesta pede que se pague um dinheiro X para o capitão, e nem o capitão lembrava desse bendito dinheiro que aquele morto lhe devia. Então, este pedagogo, Hipólito Leão Denis Rivaio, ele vê naquilo algo sério e passa a estudar a doutrina dos espíritos. Essa doutrina que faz com que todos nós, encarnados e desencarnados, venhamos a essa casa. Mas qual que é o propósito dessa doutrina? Por que que essa verdade chega até nós? Porque Jesus assim decidiu. Num primeiro momento, Jesus viu que nós, espíritos extremamente rebeldes, precisávamos compreender a justiça. E aí vem Moisés. Moisés, ele trabalha exatamente o dar a cada um aquilo que é seu. Ele estabelece regras. É o olho por olho, dente por dente. Matou, tem direito de ir lá e matar outro. Isso é o que era o rudimento de justiça. Depois o próprio Jesus vem e traz um outro fermento para o progresso de nós enquanto humanidade. O fermento do amor. Esse fermento não chegou até nós, senão em palavras, senão em discursos. Em nome do amor de Jesus, nós matamos, nós escravizamos, nós exploramos os outros irmãos. Por que você diz nós? Porque a doutrina diz que somos nós, os mesmos espíritos que habitam e que novamente habitam novos corpos através da reencarnação. Talvez seja o ponto mais difícil de compreensão para um novato. Como que reencarna? Como é que é isso? Como que a alma se une ao corpo? Exatamente no momento em que ele é concebido. Há a junção do espírito àquele corpo. E aquele corpo é criado de acordo com as necessidades daquele espírito. Mas a doutrina espírita, ela vem, então, para quê? Já tinha justiça estabelecida, já tinha o amor. Ela vem para dar cumprimento. Isso é muito sério. Uma doutrina que vem com a finalidade de regenerar, de auxiliar Jesus a tornar melhor os povos. Uma doutrina que diz, segundo escrito de Allan Kardec, que nós estamos vivendo agora o último período dos incrédulos. Por volta de metade desse século, para o final desse século, todos, sem exceção, acreditarão em todos os princípios apregoados pela doutrina espírita. Aí nós, espíritas, perderemos o privilégio? Então, qual privilégio? Quem tem privilégio da verdade? A doutrina espírita não é dos espíritas. Ela não é do Allan Kardec. Ela foi enviada por espíritos para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Então, todos nós, evangélicos, católicos, protestantes, sei lá do quê, espíritas, teremos a mesma fé, porque essa fé será baseada numa mesma verdade. Mas o que é executar essa lei? O que é cumprir essa lei? É viver. E aí, quando fala que é viver, é que nós percebemos o quão difícil ou o quão longe
nós estamos deste cumprir a lei. Cumprir a lei é não sentir ódio, não sentir rancor, não sentir inveja, não ter orgulho. Tem alguém que teria a coragem de dizer que não tem inveja, não tem orgulho, não tem ódio, não sente raiva, não tem rancor? Pode levantar a mão, Jacques? Não? Pois então nenhum de nós cumpre. E é por isso que a doutrina precisa fazer este caminho em nós. Se você frequenta essa casa, se você volta para a sua casa e não procura ser um ser melhor, você ainda não compreendeu a doutrina espírita. Se você não busca, a cada dia, viver essa verdade, ou de acordo com essa verdade, você não compreendeu a doutrina espírita. E o mais importante, compreender e executar tem um resultado único, que é o da felicidade. Simples assim. A nossa felicidade está no cumprimento das leis divinas trazidas por Jesus. A doutrina espírita, ela vem trazer isso para nós. Então, você veio a essa casa hoje buscando consolo? Não vai encontrar. Você veio nessa casa hoje buscando a paz? Não vai encontrar. Iraldo vai me matar escutando isso. Você veio nessa casa hoje querendo solução, querendo que se resolva os seus problemas? Não vai encontrar. A doutrina espírita, ela não dá, não resolve. Ela nos dá a ferramenta, os instrumentos que precisam ser aplicados, utilizados. Por quem? Por cada um aqui presente. Então, onde você encontrará o consolo? Na vivência dos ensinamentos do Cristo. Onde você encontrará a paz? Na vivência dos ensinamentos do Cristo. Não tem outro resultado. Não tem outra resposta para a gente alcançar a paz e a felicidade que nós queremos encontrar. Então, por que nós estamos tão distantes dessa realidade que é essa felicidade? Porque nós estamos cuidando sobremaneira do ser material que há em nós. E esquecendo de cuidar do ser espiritual que somos. É preciso, sim, cuidar do ser material. Mas, igualmente, é preciso cuidar do ser espiritual. Qual que é o seu projeto para o seu ser espiritual? O que você pretende fazer para se tornar melhor? Ah, mas eu não sei o que é que eu preciso. Todos nós sabemos onde o calo aperta. Saber onde o calo aperta é saber quais são os nossos defeitos. Eu aqui sei se eu ainda tenho inveja, eu aqui sei se eu ainda tenho raiva, eu aqui sei se eu ainda tenho ódio. É muito fácil, dentro de um movimento de sociedade, nós nos mostrarmos no verniz. Jesus, à sua época, ele fez uma comparação com sepulcros caiados. O caiar alguma coisa é passar de branco, já viram aquele negócio de cal? Fica bonito no exterior, mas o interior, aí ele fala, é todo podridão. Veja bem, a doutrina dos espíritos nos diz que os espíritos inferiores, veja, são aqueles que sentem ódio, rancor, inveja. Nós somos espíritos o quê? Ainda inferiores. Ainda inferiores. E se não sentimos, que eu acredito, porque eu não posso colocar a minha pequenez para que todos vocês sejam no mesmo nível pequeno que eu, mas ainda que não seja, ainda que você seja um espírito um tanto quanto mais evoluído, que não sinta ódio, rancor, ainda assim, você é um espírito de escala inferior, porque está num planeta onde precisa expiar. O planeta Terra é de prova e expiação. É um planeta que nós viemos para trabalhar as nossas mazelas.
para nos tornar pessoas melhores. Como? Vivendo. Adriana, sinto muito. É tudo muito bonito, mas você não conhece o meu marido. Você não conhece a minha mulher. Não conhece meu vizinho. Não conhece meu colega de trabalho para falar uma coisa dessa. Não conhece meu filho. Vai viver com ele para você ver. E a Adriana vai dizer, não conheço. Não conheço. Mas o Pai Celestial conhece. E o Pai Celestial é um ser perfeito. Todo amor, todo bondade, todo justiça. Ele jamais ia colocar do seu lado alguém que você não merecesse. Alguém que não fosse útil para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Às vezes dói. Vocês já imaginaram uma árvore que não fosse podada? Ou imagine uma árvore que não é podada, ela cresce para todos os lados. Ela domina. Nós temos uma árvore lá, como é que é o nome? Ficus. A danada é tão danada que ela cresce matando as outras. Ela está atacando lá. E como assim? Agora, vamos dizer que a árvore vai sentir, nós precisamos podar. Estudos hoje atestam que crianças psicopatas são crianças que não foram, adultos psicopatas, são crianças que não foram podadas. Crianças que não receberam não. Crianças que não receberam limites. E, pasmem, tem aumentado o número de psicopatas. Pessoas sem sentimento, sem vinculação. Ah, mas aí, então, peraí, aí está tudo errado? Deus está no comando, através do governador deste planeta, que é Jesus. Agora, veja bem, por que que vem um filho? Por que que vem um parente difícil? Por que que eu sou o ser difícil? Por que que é só o outro que é difícil? Porque eu preciso. Para que eu preciso? Para me melhorar. Mas eu não sei, sabe? Não tem um de nós que não sabe das suas dificuldades. Nós não precisamos lembrar. Aliás, não lembrar do nosso passado ou das nossas vidas passadas é uma bênção, é uma dádiva celestial. Imagine o meu marido que está ali, sabendo que ele foi alguém que me assassinou, que me esquartejou. Como é que seria todos os dias olhar para ele? Ah, na outra encarnação você me esquartejou, seria difícil demais. Então, é uma dádiva, é uma bênção você poder não se lembrar. Mas como que eu lembro, então? Com sentimento. Com sentimento. Olha para você, vai, meu santo não bate, arrepiei, não sei o quê. Ótimo. Adoro o santo não bater. Porque quando o santo não bate, você está exatamente diante de uma oportunidade de resgatar um amigo. De trazer de volta um amigo que se afastou de você. As nossas dificuldades, elas têm o condão de nos fazer voltar à casa do Pai. Por que eu peguei a leitura? E eu vou já falar, porque ela fala tudo que eu falei, eu precisava nem fazer palestra. Era só ler o que Jackson leu aqui no início. Porque o nosso objetivo, que nós tanto almejamos, que é a felicidade, ela está ao alcance de quem? Nosso. Ao nosso alcance. Como? Vamos lá. Me dá um ensinamento de Jesus. Se teu irmão bater na face direita, dê a outra. Na face esquerda, dê a outra. O que significa isso? Foi ofendido? Se você não tem razão, motivo, para ser ofendido nesta encarnação, com certeza o motivo está noutra. Por quê? Porque Deus é justo, é soberanamente bom. Mas eu estou sofrendo injustiça. É injustiça aos olhos do aqui, agora. Mas não é injustiça aos olhos da sua trajetória.
Ah, mas o fulano fez isso comigo e não sei o quê, foi a terceira vez que faz, porque eu só perdoo, uma vez ainda vai, mas 2, 3, aí eu já não aguento mais. Aí Jesus fala, perdoa. Perdoa indefinidamente, perdoa quantas vezes você for ofendido. Para que a gente fala isso aqui? Para a gente viver isso lá. Então, quando a gente escutar e a gente ficar repetindo, vamos buscar lembrar disso a hora que a gente acordar. Jesus, me ajuda a ter um dia em que eu vá viver os seus ensinamentos. Me coloque não pede para colocar em condição, não, que vai ter prova que não acaba mais. Mas peça para te lembrar dos ensinamentos, pelo menos durante o dia, quando você estiver vivendo uma situação difícil. Você pode pensar assim, mas eu nunca matei ninguém. Jesus fala assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que se irá contra seu irmão, será réu de juízo. Olha a sutileza de Jesus. Jesus fala de sentimento. Então, como que eu me controlo? Controlando meu sentimento. É fácil? Ninguém pode dizer que é fácil. Se disser, eu paro de fazer palestra. Não é fácil, mas é perfeitamente possível. Como? Com exercício, com vontade, com determinação. Divaldo Pereira Franco conta o caso de um espírito que o atormentou por anos. E ele, por muitas vezes, quase sucumbia àquilo, mas ele foi trabalhando no sentido de que eu preciso não dar motivo para que ele me ataque. E como que eu não dou motivo? Não fazendo coisas erradas, não. Não fazendo, não pensando, não sentindo. E aí complica. Porque não fazer é mais fácil, não é? Vontade de dar um murro no fulano, segura a mão aqui e passa e não dá o murro. Ok. Mas eu já pensei, eu já senti errado. E, ao fazer isso, eu já entrei numa sintonia e já atraí para o meu lado irmãos que se afinizam com essa energia. E o que acontece? A mesma coisa que acontece com nós encarnados na porta da escola quando está no 3º ano, que um vai pegar o outro lá fora. Vai pegar um outro lá fora, chega os 2 na porta da escola, e aí 35 meninos em volta, vai, pronto. Cria uma força descomunal, e daí a pouco estão engalfinhando, caindo para lá e para cá, um sai arranhado, até uma mãe ou uma professora vir pegar aquela criança dali. Assim é com o meu sentimento. Eu começo a vibrar uma sintonia negativa, eu não abro uma porta, não escancaro a minha casa mental inteira para receber esses espíritos. E a minha raiva vai aumentando, e eu vou ficando sem lugar. Por quê? Porque se soma. Se soma. Vocês já viram como que funciona contar piada? Você conta piada, daí a pouco o outro lembra de um, outro lembra de outro, outro lembra de outro, outro lembra. É assim. Então, como que eu barro alguma coisa? Pensando o contrário. Trabalhando um pensamento diferente daquele. Não é fácil. Não é fácil, repito, não é fácil. Mas, veja bem, nós temos agora os últimos quase 70 anos para começar a ter interesse de vivenciar a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina de Jesus, que é a vivência do amor pleno. Pode chamar só de ser cristão. É isso que está pedindo a nós nessa época. Por quê? Porque você vai para outro planeta. Vai, eu também vou, se precisar. Isso não há problema nenhum. Qual que é o problema? Se ser um degradado, o que é ser degradado? É o que Eva e Adão foram do paraíso, lembra? A história, vamos pegar a alegoria bíblica. Haviam 2, conheceram, tiveram acesso ao conhecimento, saíram do paraíso, saíram da infância, vão viver agora. Vão
por seu livre-arbítrio, crescer. E assim é a história da humanidade. Nós temos oportunidade de reabitar a Terra? Temos, se nos afinizarmos com a sintonia do planeta. É tão sério que pensar que nós estamos interligados a tudo, que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles poluem a atmosfera do nosso planeta, ou purificam a atmosfera do nosso planeta. Cada pensamento ruim emitido, cada pensamento jocoso emitido, ele é mancha que se joga, é uma fábrica jogando fumaça tóxica, só que não na matéria, mas no campo espiritual. E nós vamos ficando denso, e nós vamos sofrendo as consequências disso, porque nós vivemos, eu estou num tempo pesado, eu estou sentindo um negócio ruim, eu estou não sei o quê, ou seja, eu estou vibrando junto com esse planeta. Quando eu uso uma ferramenta divina que vem, porque tudo é divino, o mal que existe é do homem, o mau uso é nosso. Quando eu uso uma ferramenta para disseminar tragédia, só com o intuito de disseminar, de ver um corpo cortado, de ver um corpo espetado, de ver com que, se é só com o sentido de olha como ficou, o que eu estou fazendo? Jogando toxinas no ambiente espiritual. Qual que é o meu papel quando eu estou diante de uma verdadeira desgraça, de uma verdadeira calamidade? Vibrar contrariamente àquilo. Ai, peraí, aconteceu isso, o fulano, o político X foi condenado. Ai, que não sei o quê, que maravilha. Isso ajuda em quê? A justiça é para ser feita para qualquer um, para o político, para o mais simples funcionário, para qualquer um de nós, tem nada de extraordinário, errou, que pague. Agora, nós vamos pedir ao Pai Celestial que nos ajude a modificar a atmosfera. Ah, está tudo muito corrupto, vamos vibrar. Não corrupção, não vamos alimentar o que está de ruim. Vamos criar um antídoto. Por quê? Porque é vibrando no bem que nós vamos conseguir modificar a atmosfera do planeta e a nossa atmosfera. Porque nós não tínhamos noção de que nós estamos interligados. Parece que nós não escutamos Jesus. Jesus, o que ele nos diz? Você pode fazer o que eu faço e muito mais. Nosso Pai que está no céu. Jesus ele traz umas reflexões dizendo, olha, eu sou seu irmão, Deus é nosso Pai que está no céu, portanto, somos iguais. Eu já galguei uma evolução maior e estou na condição de te auxiliar. E assim eu estou fazendo. Se você, se eu, entende que já galgou um patamar maior, qual que é o papel? Auxiliar. É sempre auxiliar. A nossa missão enquanto espírita é ser o fermento que leveda a massa. Indo para a praça, fazendo pregação, a nossa pregação é aqui dentro. A nossa pregação é a pregação da vivência, é a pregação do exemplo, é aquele de levar a mensagem através dos nossos atos, mas mais do que isso, fazer essa transformação aqui dentro, para que ela surta efeito nos nossos corações, para que chegue um momento em que nem ódio nós sintamos mais, que nem raiva nós sintamos mais, e que nós entendamos que cada um que nos magoa, que nos machuca, ele é um infeliz que não sabe o que está fazendo. Ah, não sabe. Lógico que sabe. Não sabe. Não sabe porque, se verdadeiramente soubesse, não faria. E se nós, espíritas, e se nós que queremos conhecer, verdadeiramente soubéssemos e incorporássemos essa doutrina, nós ainda não viveríamos. Porque, veja bem, olha só que coisa absurda que Kardec fala para quem é espírita de verdade.
Quem é espírita de verdade não teme a morte. Antes, se alegra com ela. Levanta a mão, espírita que se alegra e quer morrer. Kardec não está falando que a gente tem que querer morrer. De jeito nenhum. Ele diz que você tem que conservar, o seu corpo é seu instrumento de crescimento, você não tem que morrer. Você tem que preservar a sua vida, você tem que fazer de tudo para preservar e não diminuir, porque nós já estudamos que até os nossos alimentos constituem suicídio indireto. Nosso alimento, nossa bebida. Então, nós temos que cuidar, sim. Mas não temer uma morte que não tem. Por quê? Por que nós não temos que temer a morte espírita? Porque Deus é bom, é justo, e nada, absolutamente nada, acontece sem que seja por um fim proveitoso. Não é a vida verdadeira que é a vida espiritual, é a vida normal. A vida normal é a vida espiritual. Aqui nós estamos de passagem, como um estudante vai para a escola e volta para casa. Agora, o que nós vamos fazer nessa escola? Nesse hospital, porque alguns de nós estão enfermos, e Jesus disse que veio foi para nós. Espírito, então, é o que Jesus veio mesmo. Porque veio para o enfermo e para nós é que ele veio. Estamos todos enfermos da alma. Precisando de trabalhar melhorias em nós mesmos. Então, a primeira coisa, o espírita não tem que temer a morte, nem diante de morte, antes ele tem que se alegrar, porque sabe que está cumprindo ali o que Deus determinou. Eu falo assim porque eu falei, meu Deus do céu, eu morro de medo do meu filho morrer. Olha para você ver. Eu sou espírita. Quantos anos? 35. Não, quero meus filhos, não. Quero ir primeiro. Sabe o que a mãe quer? Quero que meu filho vá primeiro. Pois é. Não, olha que espírito que Kardec hoje me deu essa lição. E depois, o espírita, para Kardec, o que compreendeu é aquele que doa a sua vida para pacificar. Chega até a arrepiar. Para pacificar em todos os ambientes onde houver discórdia. Porque nenhum de nós é colocado em lugar nenhum de graça. Às vezes, gente, eu ia passar por aqui, passei por ali, uma mulher caiu, é para você cuidar da mulher que caiu. Uma mulher é para você cuidar de quem está com fome. É para você cuidar. Não acontece absolutamente nada fortuito. Então, veja bem, o espírita não teme a morte, e o espírita tem em todos os seus atos o intuito de ajudar. Em todos os seus atos. E atos para a doutrina espírita é pensamento, sentimento e ação. Então, gente, está certo. Nós temos o quê? Conhecimento espírita. Ótimo! Ótimo que nós já temos conhecimento. Por quê? Porque o segundo período é esse, é para refletir, é para raciocinar sobre esse conhecimento mesmo. Nós estamos entrando no terceiro, que é o da execução. Então, agora, nós precisamos parar e refletir sobre como nós vamos executar isso. Como nós vamos, na hora da bagunça, ser aquele que serena. Como nós seremos aquele que, na hora da maledicência, seremos aquele... Por quê? Porque Moisés traz justiça, Jesus traz amor, e Espiritismo traz caridade, que é benevolência, que é indulgência e que é perdão. E olha essa frase que está aqui, que a gente nem lê mais. Indulgência com as imperfeições. O que é indulgência? É não apontar dedo para a falha do outro, porque é aquela história. Muitos dedos estão apontados para nós, todos nós temos falhas. Talvez eu não tenha a mesma que você, mas você também não tem a mesma falha que eu. Essa reflexão, e que eu vou agora terminar, para não descumprir o horário. Já descumpri um pouquinho, desculpa. Com a mensagem que foi lida no início. Você vê se não é exatamente a reflexão sobre esse executar, que cumpre a doutrina espírita. A doutrina espírita cabe o papel de executar. Agradecendo, a angústia desaparece. Estou angustiado, agradeça por ela, porque ela tem um fim providencial. É o Pai que está colocando nas suas mãos, através de um remédio, talvez amargo, a solução dos seus problemas. O sofrimento passa a desaparecer a partir do momento em que você
Agradece a Deus. Por que eu vou agradecer a Deus? Porque eu sei que está tudo certo. Deus é todo bondade, todo justiça. Então, se está me acontecendo, é para o meu bem. O estado de contrariedade é que caracteriza o sofrimento. Ou seja, a revolta contra o que me acontece é que me faz sofrer. Se eu passo por um processo de aceitação, acabou meu sofrimento. Porque eu entendo, eu vivo com resignação. Se você não se sentir contrariado, some a sensação. Estar em oposição aos fatos, às pessoas e às coisas é que faz surgir a dor. Para que discordar? Só para dizer que você está com a verdade? Antes de estar com a verdade, esteja com a paz. Deixa quem quiser lutar pela verdade, dele que lute. Mas seja feliz, opte por ser feliz. Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu benefício. Mais do que isso, seja agradecido a Deus. Não pense no mal, não se revolte. A compreensão de que nada de mal nos acontece é segurança interior. O mal nada mais é do que um chamamento do Pai para uma corrigenda em algo que há em nós. E é com o coração muito agradecido por essa oportunidade que eu rogo ao Pai Celestial que derrame bênçãos sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que nós, que já pegamos a bandeira e já levantamos, falamos, sou espírita, lembremos que cumpre a nós a execução dos ensinamentos do Cristo.